Olá, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês hoje. Eu sei que vai demorar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar, mas sejam bem-vindos à minha aula. O meu nome é Sheila, eu sou aluna de Pedagogia do Centro Universitário Uninter, sou do Polo de Jarinu, em São Paulo. Essa aula ela é referente ao estágio supervisionado do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu espero ser clara e, apesar da minha inexperiência, eu espero que vocês eu possa alcançar as expectativas de vocês e as minhas também. Então vamos lá. Eu preparei uma aula para a turma do EJA, Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental 1. Esses alunos são do primeiro, do segundo, terceiro e quarto ano. Quem são esses alunos? São alunos que não conseguiram concluir a etapa do ensino no tempo regular, por algum motivo, né? Existem vários motivos que levam as pessoas a não concluírem o ensino, não concluírem a escola, né, no tempo regular. Esses motivos às vezes são financeiros, muitas vezes esses motivos são por dificuldade de acompanhar, né? Por algum tipo de dificuldade intelectual, ou algum tipo de deficiência, ou muitas vezes essas pessoas tiveram que trabalhar, né, na infância para ajudar em casa e não conseguiram concluir o ensino. Por isso, eles voltaram agora a estudar. E essas pessoas, elas são formadas por quais pessoas? São pessoas mais velhas, pessoas que às vezes já são até idosas, né? E essas pessoas, elas têm a vida delas, elas trabalham durante o dia, elas têm um tempo de trabalho, né? Elas trabalham muito durante o dia e chega no período da noite, elas já estão cansadas, muitas já não têm mais a mesma facilidade de acompanhar a aula, de acompanhar a professora. Por isso, para qualquer aluno que você tiver dando aula, a gente costuma oferecer para eles temas que estejam ligados com o seu cotidiano, né? Que estejam ligados com o seu dia a dia. Porque é mais fácil de você conseguir ligar, né? Fazer uma ponte entre a teoria e a prática. Então, quando as pessoas têm matérias que elas têm acesso na casa delas, que fazem parte do seu cotidiano, elas conseguem ser mais fácil encaminhadas, né? Por isso eu preparei essa aula, que é uma aula sobre gêneros textuais, e eu vou usar um recurso aqui que é bem conhecido, que é uma receita culinária, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre gêneros textuais antes de chegar na receita culinária. Gêneros textuais são são os tipos de textos que fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte das nossas vidas. Então, que textos são esses? Esses textos são reportagens, poesia, romance, redações, ou seja, muitos gêneros textuais fazem parte da nossa vida, né? Nós temos contato com esses gêneros textuais. E cada um deles tem uma finalidade. Nós não precisamos, né, decorar cada um deles, nós não precisamos memorizar as características, mas nós precisamos saber qual é a finalidade e onde está sendo empregado, né, para a gente poder conseguir utilizar esses textos das diversas formas que eles são apresentados para a gente. Hoje eu vou falar então sobre receita culinária, que é esse gênero textual. Eu trouxe uma receita para vocês aqui, que é de bolo de fubá. Essa receita, ela tem várias versões. Eu escolhi essa versão, porque ela tinha algumas informações aqui embaixo. Então, o bolo de fubá, eu escolhi o bolo de fubá por ser uma receita brasileira, né? Ela é uma receita muito conhecida no Brasil. Praticamente todas as pessoas já comeram bolo de fubá, né? E ela é de fácil acesso financeiro, né?
Porque o fubá ele é mais barato do que alguns outros ingredientes. Então, a gente sabe que ele é de fácil acesso no Brasil. Ele tem uma origem africana, mas nós somos presenteados com essa receita que é uma delícia, né? Quem não gosta de bolo de fubá? Então, eu vou ler a receita rapidinho, só pra gente poder continuar a nossa aula, tá? Bolo de fubá. Ingredientes: 2 ovos, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de óleo, 2 colheres de chá de fermento em pó, meia colher de chá de erva doce, que é opcional. Modo de preparo: bata no liquidificador os ovos, o óleo, o leite e o açúcar. Quando estiver homogêneo, até estar homogêneo, tá? Em uma bacia, coloque a farinha peneirada e o fubá. Acrescente o líquido batido, misture bem e em seguida acrescente a erva doce e o fermento. Despeje a massa na forma untada, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos ou até dourar. Aí aqui embaixo tem os valores nutricionais, né, da receita. A receita culinária, ela é formada, né, por 2 partes, né? Aqui vocês podem ver que eu deixei destacado, que são os ingredientes e o modo de preparo. Todas as receitas, elas são divididas em 2 partes, mesmo que tenham ingredientes para um molho, para uma cobertura, para recheio, ainda assim vai ser ingredientes e modo de preparo. Nunca vai ter outras coisas além disso. Aqui tem o título, que é bolo de fubá, que tá sublinhado, né? Todos os textos são importantes ter título. Mas a receita, esse título é mais importante ainda, né? Porque quando a gente vai fazer uma receita, você não vai ler a receita toda para saber se você quer fazer ela. A primeira coisa que você faz é ir no título e ver se você vai querer comer o bolo de fubá, não é verdade? Então tá. O texto da receita, o texto, ele é escrito, esse texto, ele é uma injunção, né? Ele é um texto instrucional. Para que serve? O instrucional, ele está te instruindo a fazer alguma coisa, ou seja, ele está te ensinando, né? Ele está te orientando como fazer alguma coisa. E nesse caso, é fazer o bolo. Geralmente, todos os textos de receita, eles têm verbos, tá vendo? Verbos que estão no imperativo, que significa ordem, né? Então, ele vai falar, bata todos os ingredientes, coloque, despeje, isso é ordem, né? Mas algumas receitas, tem algumas que são escritas no modo infinitivo, né? Que vocês vão bater todos os ingredientes, né? Misture todos os ingredientes. Esse é o modo infinitivo. Mas nesse caso aqui, ele tá no imperativo, tá vendo? Bata, coloque, despeje. Então, em uma sala de aula, se você for ensinar os alunos em uma sala de aula, o que você pode pedir para os alunos? Circular, né? Os verbos, circular os verbos aqui para eles poderem saber quais são os verbos, para eles poderem... Eu vou responder isso, professora. No finalzinho eu já vou responder isso. Para eles poderem sublinhar, né, ou circular os verbos, para eles poderem aprender, não só aprender o tipo de texto que mas para eles poderem aprender um pouquinho sobre verbos e para que utilidade ele tem, né? Então aqui eu destaquei os números, tá vendo? São os números, que são as quantidades aqui. E aqui embaixo a gente tem um tempo de preparo, rendimento e o valor nutricional, tá, gente? Eu escrevi energético aqui, mas era valor nutricional, tá? Nesse valor nutricional, nessa receita, ela pode ser usada para você trabalhar na sala de aula com saúde, né? Porque as nutricionistas, né, nos ensinam o valor nutricional da comida. Por isso esse valor aqui é importante, foi por isso que eu escolhi
essa versão da receita, porque ela vinha com valor nutricional. Você pode estudar na receita, você pode estudar matemática nessa receita, né? Porque aqui tá escrito rendimento, 18 porções. Mas se a família quiser fazer um bolo para mais pessoas, então ela pode dobrar a receita. E aí você pode trabalhar matemática com os alunos, né? Dobrando o valor da receita, fazendo conta de vezes, ou se você quiser fazer menos porções, então você vai fazer uma conta de dividir. Então, a receita culinária é um recurso que pode ser usado para diversas áreas, né, diversas disciplinas diferentes, e é um recurso conhecido pelos alunos, né? Não vai ser um bicho de 7 cabeças, vai ser uma coisa que eles já conhecem, uma coisa que eles já têm dentro de casa, uma coisa que eles têm acesso. Então, gente, eu sei que foi uma aula bem curta e eu sei que essa aula ela foi bem curta, assim, mas eu tentei passar da melhor maneira possível para vocês, apesar do nervoso, o meu plano de aula, né? Qual é o objetivo desse texto? O objetivo do texto é ensinar, levar a pessoa ao sucesso culinário, né? Levar a pessoa a fazer uma receita. Muitas vezes, a gente vai tentar usar dentro de uma sala de aula um material que é totalmente desconhecido pelo aluno. E a receita culinária, ele é um assunto, ele é uma receita que ela é conhecida, né? Assim como você pode ensinar, por exemplo, os alunos a fazer uma receita de sabão caseiro, né? A receita de sabão caseiro, ela é fácil de fazer, pode ser ensinada para os alunos, ela é um recurso financeiro para os alunos também, que podem aprender a vender. E a gente tem que ajudar os nossos alunos não só a aprender a matéria, mas também a aplicar essa matéria, né, na vida deles. Então, é isso, essa é a minha aula sobre gêneros textuais. Eu espero ter sido bem clara. Eu agradeço a todos vocês que estão colaborando com a minha formação acadêmica. É muito importante para mim saber que vocês estão assistindo, que vocês estão curtindo. Então, eu gostaria de pedir que vocês deixem perguntas ou comentários ou sugestões para os próximos vídeos, né, no Facebook, né, nesse vídeo. E eu gostaria de agradecer a Uninter por essa oportunidade da gente não ter que parar a nossa faculdade agora nessa época de pandemia, mas eles têm aberto essa porta para a gente poder concluir, né, o nosso estágio mesmo em casa. E a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente tem aprendido, né? Então eu agradeço muito por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha auxiliado vocês. Às vezes tem alguém que ainda vai fazer, né, o estágio, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, que vocês se cuidem mesmo, cuidem da sua família, fiquem em casa e fiquem com Deus. E um beijo, até a próxima. Tchau, gente!